Meus queridos irmãos, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João. Nós terminaremos a exposição do capítulo que começamos na última oportunidade que tive de pregar. Abra sua Bíblia no capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Nós leremos do verso 5 até o verso 10. E eu gostaria que a igreja lesse juntamente comigo esses versos. 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus bendito, eis-nos aqui, Senhor, a fim de ser edificados pelo Senhor na tua palavra. Senhor Deus, dá-nos um coração ensinável, derrama do teu Espírito e abre a nossa mente, Pai, para que a tua palavra ela seja entendida e, sendo entendida, praticada para a glória do teu nome. Não existe outra intenção no nosso coração que não viver uma vida que te glorifique, e para isso nós precisamos que o Senhor nos instrua, Pai. Eis-nos aqui a fim de te ouvir. Fala aos teus servos, que o nosso pecado não atrapalhe o nosso entendimento, que a tua glória não seja manchada pelas mãos dos homens. É em nome de Cristo que te oramos. Amém. Meus queridos irmãos, eu não sei quantos lembram, mas na última oportunidade que tive, expus do verso 1 justamente até o verso de número 5. E hoje, não é sem querer, que eu vou começar de novo retomando do verso de número 5. Não sei se os irmãos lembram também, mas nós começamos a falar sobre filosofia e, dentro da filosofia, epistemologia, que é a ciência do conhecimento. Como é que alguém consegue conhecer alguma coisa? E nós percebemos que existe um processo importante, onde a pessoa, para conhecer algo, ela precisa ter acesso a esse algo. Ela precisa interagir com esse algo para que então a sua mente, nessa interação, ela passe a explicar aquilo que foi descoberto. E na primeira metade do capítulo, nós descobrimos coisas importantes sobre o nosso Deus especificamente. Nós falamos sobre o Deus verdadeiro e entendemos suas características primárias como um Deus que se revela, como um Deus de perto. E João fazia isso e fez esse registro com a intenção de mostrar quem é Deus de verdade, como são as coisas de verdade, como é a vida de verdade à luz das Escrituras. Porque ali, em aproximadamente 85 a 95 depois de Cristo,
Já existiam falsos mestres com falsas doutrinas que tentavam conduzir a igreja para um caminho de perdição, um caminho de ignorância, um caminho que aprisionava ao invés de libertar. Homens que não anunciavam a verdade verdadeira, se eu posso ser redundante nesse sentido. Eles não mostravam Deus como Deus era de fato. Se os irmãos se lembrarem de minhas expressões, eu citei que João ele inicia a sua epístola como quem escancara uma porta, como quem chega sem muitos rodeios e mostra de cara por que ele ia falar, por quem ele ia falar e qual a autoridade que ele tinha. Ele fala com a autoridade de quem conheceu a Cristo, foi ensinado por Cristo e foi separado para Cristo, pelo próprio Cristo, como aquele que comunicaria o Evangelho. Como um daqueles que comunicariam o Evangelho. Ele escreve no plural, ele aponta para si, ele aponta para os demais apóstolos e diz: ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que vimos, o que apalpamos, o que contemplamos, é desse que falamos com experiência. E nós só temos essa experiência porque ele se apresentou para nós. Nós só somos capazes de dizer quem é Deus, porque Deus se apresentou e nos mostrou quem Ele é. E essa experiência maravilhosa nos coloca aqui diante de vocês, a fim de comunicar quem é Deus. Mas o Deus de verdade. Todo o seu escrito nessa epístola tem a finalidade de mostrar como as coisas são de verdade, plenamente, sem ressalvas. E ele faz isso porque naquele tempo existia uma doutrina, a doutrina do docetismo, que tentava dizer em linhas gerais que Jesus Cristo, de fato, ele até era Deus, mas depois da sua ressurreição era um espírito melhorado. Eles diziam, em outra casta de docetistas, que Jesus Cristo, na verdade, não era Deus. Que Jesus Cristo era um homem inspirado ali, um homem diferente, um homem acima da média, e que o Espírito de Deus habitou naquele homem, dentre muitas outras variações de heresia. Isso coloca a igreja em um problema crítico, porque afinal de contas, a nossa justificação depende do fato de que Jesus é Deus, perfeito, sem pecado, e sendo Deus homem perfeito e sem pecado, Ele se entregou como o sacrifício perfeito e necessário e essencial para a nossa salvação. Esse é, se não um dos principais pilares da nossa caminhada. E nós dizemos, graças a Deus, que a partir do encontro genuíno com Cristo, a nossa vida ela tem um caminho diferente, ela passa a ter um princípio diferente e nós existimos diferente, porque afinal de contas, em Cristo nós pertencemos a um povo diferente. Uma nação de sacerdotes, que o povo tornou de propriedade peculiar com um propósito: anunciar aos que não conhecem que existe Deus e que Ele se revela na pessoa perfeita de Jesus Cristo. Assim, na primeira metade, a suma de toda a mensagem é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É de um tal modo que no capítulo 4, João, ele pede para que os cristãos saibam reconhecer os verdadeiros e os falsos profetas. E ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Veja como ele confronta diretamente a heresia. É Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Nesse contexto, alguns afirmavam que poderiam até ter comunhão com Deus, sem sequer se preocupar com o pecado. E como se de alguma forma fosse possível unir as luzes e as trevas. Assim, João, firmemente, ele dedica essa porção da Escritura, esse primeiro capítulo inteiro, para mostrar o que é verdade. E ele vai falar de duas grandes verdades. Nós vimos em um primeiro momento o Deus verdadeiro,
Mas na sequência, no texto que lemos e estaremos atentos hoje, ele vai mostrar como é o fiel verdadeiro. E ele vai lançar a mão de duas características simples, óbvias do fiel verdadeiro. Ele vai dizer que o fiel verdadeiro, ele foge das trevas, e ele vai dizer que o fiel verdadeiro, ele corre para a luz. Assim, hoje nós meditaremos sobre o fiel verdadeiro. E do verso 5 ao verso 7, nós vamos ver como o fiel verdadeiro, ele foge das trevas. Volte os seus olhos para o texto. No verso 5, na sua tradução, provavelmente tem escrito assim: ora, a mensagem que da parte dele anunciamos. Essa tradução está correta. O sentido, ele não está perdido do texto. Contudo, você há de concordar comigo que se você lê o texto de um modo corrido, parece que João termina o seu argumento no verso 4 e ele inicia um novo argumento no verso 5. Mas não é isso que está acontecendo, tá? Se você depois tiver a oportunidade e a curiosidade, você vai descobrir que no texto original, ao invés de ora, a tradução mais adequada seriam e ou então, como uma conclusão, como uma adição ao seu discurso que já vinha acontecendo. Então é como se ele dissesse assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele estabelece aqui, de forma conclusiva, o que nós podemos esperar da parte de Deus. Que Deus, ele é luz, isso é uma característica predominante. Isso é essencial, porque o seu argumento para descrever um fiel vai partir dessa premissa. É como se agora sim ele fizesse uma mudada, ele preparasse um novo momento e ele fizesse: olha, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Todo mundo entendeu? Agora, dito isso, como nós precisamos ser? Visto que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, qual é o próximo passo? Por que é importante saber disso? E aí sim ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ele lança o leitor, eu, você, os crentes daqueles dias contra a parede e diz: olha, Deus é luz. Ou você é luz, ou você está contra Deus. A matemática é muito simples. Ele aponta para uma mudança lógica no padrão de vida. Ele diz que se você entende que Deus é luz, não faz mais sentido você ser trevas. E a minha intenção aqui é mostrar aos irmãos como naturalmente entender essa coisa bem simples traz para nós densas responsabilidades. Afinal de contas, se você abrir a sua Bíblia depois, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ali no verso 5 e 6, Paulo, ele sustenta a sua estrutura argumentativa na consciência de que Deus é luz. Veja, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aí ele faz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja, a lógica presente nesse texto é que o Senhor deu uma ordem, eu já falei nestes termos aqui, e essa ordem era de que luz brilharia nas trevas e que o Senhor resplandeceu em nosso coração. Então ele mostra: olhem, humanos, pecadores, falhos, nós todos somos trevas e não podemos fazer nada nesse sentido. O Senhor dando uma ordem graciosamente, ao invés de nos eliminar da existência, Ele resplandeceu no nosso coração e nos deu um sentido novo. É interessante argumentar por isso, porque agora nós vamos pensar no início
do Evangelho de João. Porque a tônica dessa epístola nos dá a entender que ele escreve após ter escrito o Evangelho. E nós vamos ver muitos elementos da sua argumentação, das suas ideias, sendo reproduzidos aqui. Afinal de contas, no verso 1 diz assim, olha, o que era desde o princípio, com respeito ao verbo, a vida se manifestou, estava com o Pai. Nós podemos ver esse tipo de argumentação acontecendo no Evangelho segundo João, quando inicia e diz que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, que todas as coisas foram feitas através dele. Mas eu gostaria de chamar a atenção a você a uma passagem específica do capítulo 1, que são o verso 4 e o verso 5. O texto diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando nós olhamos para a ordem em que as informações são adicionadas, nós vemos Jesus, o Verbo, como o Criador de todas as coisas. Todas as coisas. O Verbo criou todas as coisas. Elas foram feitas por seu intermédio, inclusive a vida. E de modo detalhado, João, ao falar da vida, ele diz que a vida habita, está nele e não em outro lugar da criação. A vida plena, a vida que vale a pena, ela está, ela habita em Jesus Cristo. E a vida é luz. E nós sabemos que luz, se comparado às trevas, é algo que se deve buscar. Afinal de contas, só existem dois medos naturais que a gente nasce com eles: barulho alto e medo do escuro. Só. O resto a gente aprende. Barata. Você aí que acha que tem uma justificativa, não tem. Barata, buzina. Não. É escuridão e barulho alto. Por que eu estou dizendo isso? É porque essa ideia ela está presente nos escritos de todos os homens, de todos os pensadores ao longo da história. A ideia de que a luz é algo bom e algo que deve ser buscado. Tanto é que quando as nossas crianças assistem um desenho animado e acendem uma luzinha assim, é porque alguém teve uma ideia que vai resolver o problema. A luz deve ser buscada. Nesse sentido, se a vida é a luz dos homens e habita nele, nós precisamos buscar essa iluminação. Porque como o próprio Paulo já disse, sem o Senhor, nós somos e continuaremos sendo trevas e escuridão. Um resumo adequado e didático: mal, morte e miséria. Exatamente. João afirma que Deus é luz e que não há nele nenhuma treva. Isso significa dizer, isso traz na informação o fato de que Deus é santo, puro e perfeito em justiça. E sendo o caráter de Deus essa luz inteira que ilumina o mundo, não tem como, não há possibilidade de haver comunhão verdadeira que misture em alguma medida Deus, Jesus Cristo e as trevas. Não é razoável pensar assim. Porque se nós vivemos a nossa vida assim, de fato nós fazemos de Deus um mentiroso. Porque Ele testifica de si mesmo. E Ele se apresenta como perfeitamente santo. Do jeito que dá para ser. Como em Isaías, no capítulo 6, os anjos clamam: santo, santo, santo. É importante destacar isso porque na cultura hebraica a repetição é a ênfase. E quando algo é repetido 3 vezes é o máximo que se pode ser. Então o Senhor é a perfeição da santidade. Ele é a perfeição da intolerância ao erro. Ele é a perfeição do zelo. Não dá para viver uma vida que mascare isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele
e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João, assim, confronta a hipocrisia religiosa. Ele mostra que palavras sem prática são mentiras, que o fiel verdadeiro, ele não pode amar o pecado e, ao mesmo tempo, afirmar que ama a Deus. Calvino, comentando sobre essa passagem, ele mostra que esse texto aponta para uma necessidade importante e presente na doutrina que emana das Escrituras, que é a santificação. Ele vai mostrar esse argumento da santificação para combater a inconsistência. Não faz sentido alguém que teve um encontro com Cristo viver de momentos. Ora, agora eu estou muito bem com Deus, eu sirvo muito bem na igreja, não, mas agora eu estou no mundo aqui, e na outra semana eu encontrei Deus de novo, e Deus falou comigo, mas na outra semana agora eu estou na roda dos escarnecedores, e na outra semana eu estou confiando em Deus de novo, e depositando motivos da minha existência, mas na outra semana, meu Deus, como é que esse país está, para onde nós iremos, e esses embargos econômicos, o que é que será da minha vida? Mas na outra semana, não, mas o Senhor há de prover para nós a salvação. Não faz sentido. Esse tipo de comportamento transitório, louco, inconsistente, conturbado, desconfiado, descrente, ímpio, não é compatível com a realidade de alguém que de fato teve um encontro com Jesus Cristo. O verso 7, de forma didática, registra o contraponto. Ele fala das trevas, mas ele apresenta um contraponto, uma solução. Se, porém, contudo, entretanto, todavia, nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse verso, além de ser conclusivo, ele mostra para nós um detalhe muito importante. Ele mostra que a esperança está em viver a vida da forma que o Senhor já tinha determinado para ver a vida. Não tem mistério, não tem novidade nesse sentido. Para viver a vida adequadamente, apesar do nosso pecado, nós precisamos viver em luta contra o pecado, fugindo das trevas. Como é que faz para fugir das trevas? Igreja. Não sou eu que estou inventando isso. Não estou eu aqui a fim de simplesmente fazer um proselitismo vazio. O texto diz que se andarmos na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. E é na comunhão que o crente ele é tratado. Que afinal de contas é um bocado de pecadores vivendo juntos, ferro afiando ferro, a fim de que a vida melhore. Não faz sentido argumentar a ideia de que nós, ou melhor, vou refazer o argumento, eu sou a igreja. Não. Nós somos a igreja reunida. Nós somos o corpo de Cristo, que o Senhor arrebanhou. O povo, no plural, do seu pastoreio. Naturalmente, na igreja, nós seremos testados. Naturalmente, pelas nossas imperfeições, em muitos momentos, nós seremos tentados pela nossa própria cobiça. Contudo, é justamente no ambiente separado para a igreja que há a evolução da santificação. Veja, é tão prático esse movimento que logo no início do livro de Atos, a descrição é muito simples. A igreja não fazia nada de extraordinário. Os crentes existiam, eles se reuniam de casa em casa, eles adoravam ao Senhor, eles celebravam os sacramentos, eles se disciplinavam mutuamente, e era isso. E o Senhor ia convertendo os corações e acrescentando dia após dia os salvos. Simples. Simples. Fácil não. Óbvio, sim. Porém, um pouco complexo. Mas essa ideia da luz, meus irmãos, ela precisa ser entendida para a nossa vida de modo prático, como um agricultor, que ele precisa transitar pela sua lavoura no meio da noite. Alguém aqui já teve a experiência de andar num lugar sem luz, somente a luz do luar, num
um terreno esburacado. É interessante porque a luz, ela dá a impressão de que você está vendo tudo, porque o nosso olho acostuma. Se a gente apagar essas luzes aqui e esperar de 30 segundos a 1 minuto, nós não vamos fazer isso, não se preocupe, é só uma explicação. E aguardarmos um pouco. Com o restinho das luzes da rua lá fora, aos poucos os nossos olhos eles irão se acostumando. E nós teremos a impressão de que estamos enxergando claramente. Dito isso, é como se um jovem agricultor ele precisasse transitar e ele tivesse uma lanterna fraca e ele fosse acostumando, e à medida que ele for acostumando com os seus olhos, ele vai apontando a lanterna cada vez mais longe, porque ele quer ver logo o que é que tem mais na frente. Seus olhos vão dando-lhe a impressão de que ele enxerga, e nessa impressão ele, eu não preciso mais olhar aqui para o chão e eu vou olhar para o caminho aqui. E aí ele tropeça. Uma coisa que eu aprendi no interior é que nunca se anda de noite no meio do mato sozinho. Então, dado o tropeço, o seu colega faz: meu querido, aponte a lanterna para os seus pés. Nas trevas há tropeços, quedas e enganos. Veja, você precisa prestar atenção no que está ao seu redor, plenamente, com calma, com zelo, um passo de cada vez. Assim, meus irmãos, precisa ser a nossa vida. Porque se nós nos afastarmos da luz, naturalmente nós tropeçaremos e cairemos no chão. Se nós acharmos que estamos enxergando bem demais, nós enxergaremos de menos. Porque lembrem-se, das trevas resplandeceu a luz, é fato. Mas nós continuamos pecadores. Nós continuamos produzindo maldade. E se nós tirarmos os nossos olhos do que é importante, do zelo nas coisas do Senhor, da lei do Senhor, e nos sentirmos confiantes demais, tropeçaremos. E cairemos. E envergonharemos o nome do nosso Deus. Assim, o fiel verdadeiro, ele não flerta com as trevas. Ele não dá brecha para esse tipo de relação, fugindo do pecado, sabendo que a comunhão com Deus não tem compatibilidade com a vida de trevas. O fiel de verdade que conhece a Cristo, ele não confia no seu entendimento nem no seu próprio braço, mas ele corre para a cruz, onde há purificação no sangue de Cristo. E essa é justamente a segunda característica. Não basta correr, fugir das trevas, mas também é necessário o movimento intencional de correr para a luz. Volte os seus olhos para o texto. Verso 8 até o verso 10, ao entendimento. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui, no detalhe, com zelo, João começa a direcionar a vida adequada diante do Senhor. No verso 8 e 9, ele faz aqui um breve reconhecimento da condição do homem, de pecador, de miserável, de limitado. Ele diz: olha, meus queridos, se a gente não assume a verdade de que somos pecadores, não vai dar certo. Nós conhecemos as doutrinas, nós sabemos o quanto precisamos, ou pelo menos deveríamos conhecer e saber o quanto precisamos do Senhor. Nós sabemos que se não fosse Cristo, não haveria movimento possível, não haveria obra empenhada a ser apresentada diante do Senhor. Afinal de contas, elas são como um trapo de imundícia fora da obra de Cristo. A obra redentora de Jesus Cristo é a única esperança que temos.
A verdade que Cristo apresenta é que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não há quem busque a Deus. E que somente aqueles que o Senhor chamou serão salvos. E sendo salvos, só poderão viver uma vida que corresponda a esse tão grande amor, porque nós não compramos a nossa salvação. A nossa vida de santidade é uma resposta. É o melhor que a gente pode fazer para agradecer a Deus pelo que Ele fez. Nesse sentido, todas essas coisas só são possíveis em Cristo. Então não dá para montar uma fachada espiritual. Não dá para viver a vida como se a gente já tivesse estudado demais. Conhecimento fora de Cristo atrai vaidade, atrai arrogância, e vaidade e arrogância é pecado, e pecado não agrada o Senhor, e quem tropeça em qualquer ponto da lei, tropeça nela toda. Muitos nascem dentro da igreja, são ensinados na igreja, conhecem as doutrinas, estudam a teologia e arrogam para si um status que eles não têm. Porque na verdade o Senhor não dá esse status a ninguém, como se fossem senhores dos homens, melhores do que os demais. Não, meus irmãos. Essa condição, ela precisa estar sim, queimando na nossa mente, no sentido de que, de fato, nós precisamos descansar na salvação. Mas nós precisamos estar sempre atentos, como quem pode ser assaltado a qualquer momento, pela própria cobiça, pela própria maldade, pela própria miséria, pela própria vergonha. Porque, meus irmãos, vamos ser honestos, é fato que a igreja, ela nos ajuda muito. Ser igreja, estar igreja, adorar ao Senhor, cria para nós oportunidades naturais de ouvir, de ver, de aprender, de apalpar, e assim sucessivamente. Mas não há nenhum lugar que nos acuse melhor do que a nossa própria consciência. E nós somos muito bons em calar a nossa consciência quando a nossa consciência nos acusa de algo que a gente não quer ser, que a gente não quer admitir, que nos envergonha em alguma medida. Não, meus irmãos. Não é possível viver uma vida misturada. Nós precisamos sim olhar para a luz e buscar a luz, porque é na luz que João faz um apontamento de esperança. O verso 8 diz que... Verso 8, segunda metade. Não. Perdão, meus irmãos. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verso 9, sim, ele anota que o caminho da esperança é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que nós confessaremos os nossos pecados se a nossa mente ela não entender que nós precisamos de Deus? Como é que nós confessaremos os nossos pecados e buscaremos um pleno relacionamento com Deus se nós não temos de fato Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador? Como é que nós nos humilharemos na presença do Senhor, domingo após domingo, no nosso quarto, nas nossas devocionais, nos cultos no meio da semana, em qualquer momento oportuno, se o nosso coração, ele não tem isso como verdade? Não dá. A partir do momento em que há esse reconhecimento da condição de pecador, que há esse reconhecimento da condição de miserável, é que nós seremos capazes de nos achegar a Deus e fazer: Senhor, olha, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Mas, se o Senhor não continuar fazendo, não vai dar. Não sou eu que estou falando, o salmista ele anota: ficamos como quem sonha, mas Senhor, restaura-nos como a torrente no Neguebe. Vai ser difícil. Nós choraremos, mas voltaremos com júbilo. Por quê? Porque o choro vai dar a vitória?
porque eles vão treinar bem muito e vão ficar santificados. É assim? Não. É porque com o Senhor os sustentando, apesar das suas limitações, haverá sim júbilo diante do trabalho de gritar aos quatro cantos que Deus é Deus e que Ele reina e que Ele é de perto e que Ele nos sustenta e que Ele nos ama. Nós só seremos capazes de nos apresentar na certeza de que seremos perdoados se a nossa mente estiver humilhada aos pés de Jesus Cristo. O verso 10, aí sim assume um tom conclusivo do argumento de João. No verso 10, sim, a gente tem a conclusão de tudo que ele disse, desde o primeiro verso até agora. Ele mata a nota e diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João, que inicia sua carta num tom ostensivo, num tom de quem não mede muito as palavras, de quem diz o que é e pronto, ele diz: olha, é o seguinte, a verdade é que existe um Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Esqueçam essa ideia louca de que ele é um espírito, ou de que Deus é um espírito que habitou no homem. Não, Jesus Cristo é Deus encarnado, unigênito do Pai, igual em poder e glória. Ele veio e fez tudo o que ele precisava vir e fazer. Somente através de sua obra há salvação. E tem mais, os que são dele têm uma característica muito peculiar: abandonam a vida miserável que viviam e passam a viver uma vida zelosa pelo que ele ensinou. E, meus irmãos, dizer que vamos viver como Cristo ensinou, como Deus ensinou, nos coloca contra a parede no sentido de que Cristo veio e viveu como a vida deveria ser vivida, aí como homem. E como homem. Sofreu, teve fome, comeu, passou frio, foi desencorajado, foi perseguido, padeceu. Contudo, ele foi aprovado em todas as coisas. E se a nossa mente está em Cristo e as nossas decisões, ações, reações, elas são ponderadas pela realidade de que Cristo é Deus e que Ele nos governa e que Ele é o perfeito exemplo, a nossa vida não pode encontrar desculpa para ser vivida de modo miserável. Nós encontramos muitos argumentos para justificar a nossa covardia. E o mesmo João, ele escreve no livro do Apocalipse que os covardes, eles não herdarão o reino dos céus. Eles não verão a vida. Eles verão a Deus, mas não nos termos da salvação. João aponta para nós aqui que os que são salvos, os que têm de fato contato genuíno com Cristo, vida com Cristo, entendimento de quem é Cristo, o Espírito Santo habitando em si, tem sim condições de abandonar essa vida miserável e medíocre e lutar, sim, caindo às vezes, sim, mas lutar consistentemente para viver uma vida que agrada a Cristo, uma vida aos pés de Cristo. Assim, o verso 10, ele dá a suma e nos dá condições de ser preservados contra a blasfêmia. Blasfêmia em que sentido? Eu separei aqui 3 alegações e todas elas refletem um falso ensino. A primeira, a alegação de que os cristãos eles podem reivindicar comunhão com Deus ao mesmo tempo em que vivem as suas vidas como pagãos. Não dá. Nós precisamos fugir das trevas. A segunda delas é que os cristãos eles não têm mais uma natureza pecaminosa. É mentira. É mentira. Se assim fosse, o texto não estaria escrito nesses termos. Isso é pecado, é heresia. É uma abominação diante de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque pecamos. Afinal de contas, a terceira heresia é a ideia de que os cristãos não pecam. Isso é mentira. Matthew Henry
comentando sobre essa porção da Escritura, ele não hesita. E ele diz que todo pecador voluntário deve ser informado de que é um homem morto. Todo mundo que voluntariamente vive a sua vida como se não precisasse reconhecer os seus erros, como se já tivesse bom, precisa ser informado de que é um homem morto. Porque Paulo já nos dizia na carta à igreja de Roma que os de Cristo não pensam assim. Vocês conhecem o texto? Vai superabundar a graça, vamos pecar que vai ser... Os de Cristo não pensam assim. Nós não podemos viver assim. Assim, meus irmãos, nós vemos que correr para a luz é essencial. É como uma história da Segunda Guerra, onde um grupo de soldados ficou preso num túnel. Explodiu, desabou, todo mundo preso no túnel. E agora? A história diz que um deles percebeu uma pequena fresta de claridade à frente e disse aos outros: sigam a luz, porque se corrermos para ela, encontraremos a saída. A luz para eles era sinal de vida e liberdade. A luz para nós é sinal de salvação e de garantias de vida eterna e de plena comunhão com um Deus perfeito, agradável, justo, bom, maravilhoso. Afinal de contas, nós aguardamos o dia onde presenciaremos a estrela da manhã, a própria luz em pessoa, sem sofrer mais, e aí sim, na glória, sem sofrer mais o dano do nosso próprio pecado, porque Ele mesmo nos enxugará as lágrimas, tirará a dor, não nos deixará conhecer o pranto. E Ele mesmo disse, anote, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, nós não podemos somente rejeitar o pecado, mas precisamos correr para Cristo, porque é na luz que nós descobriremos as nossas misérias. Veja, eu gastei um tempo para dizer por que a luz ela é tão acionada, a ilustração, a ideia da luz sobre o conhecimento. É porque nós só seremos convencidos do que é pecado à medida que nós entrarmos em choque com aquele que abomina o pecado. Nós só entenderemos plenamente o que é requerido de nós à medida que a vida se apresentar difícil e nós buscarmos a Deus em oração e na leitura das Escrituras e aplicarmos esse entendimento na nossa vida. E aplicando esse entendimento na nossa vida, o Senhor há de nos convencer o que de errado está. E aí sim, confiado na provisão do Senhor, lutar contra esse pecado honestamente até o dia de nossa morte, se necessário for, mas jamais deixando que o nosso joelho se dobre e que a nossa vida se acostume com isso. Não dá para ser assim. Correr para a cruz significa viver em arrependimento contínuo. Correr para a cruz, necessariamente, demanda de nós confessar os nossos pecados, confiando no perdão que há em Cristo e zelando por uma vida de santidade. O fiel verdadeiro, ele não teme a luz. O mundo teme a luz, porque a luz envergonha o mundo, porque a luz governa sobre o mundo. Doa a quem doer, queiram ou não queiram, dobrem-se ou não. Jesus Cristo, Ele é Deus, e Ele governa a história como um poderoso. Mas o fiel verdadeiro, ele não teme a luz, porque ele conhece a luz, e ele sabe que a luz é a sua única esperança de salvação. Naturalmente, ao olhar para esse texto e estudar esse texto, surgem para nós algumas aplicações. Hoje eu separei 7. A primeira delas, de modo objetivo, tendo entendido o que é necessário ser para ser um fiel verdadeiro, o que é esperado de um fiel verdadeiro, é que nós precisamos fugir das trevas do pecado. Meus irmãos,
Não se enganem com uma fé que não frutifica. Não faz sentido. Se Deus resplandeceu no nosso coração e tudo que a gente faz de bom é Deus fazendo, a ausência de frutos não faz sentido. Porque Deus não falha. Não nos acomodemos com a nossa vidinha de ministério. Não nos acomodemos com a nossa vidinha de igreja domingo a domingo. Busquemos a frutificação, porque se há frutos, é sinal de que há a presença do Senhor. E se há a presença do Senhor, é sinal de que nós seremos tratados. E tratados a bom termo. Nós também não podemos viver uma vida dupla. Uma vida adornada de maldade. Nós somos muito bons em mascarar o que pensamos de fato. O que somos de fato. Estou falando a partir de mim, abrindo meu coração para os irmãos. Só eu sei o quão mal eu sou. E cada um aqui sabe o quão mal é. E nós não podemos abraçar pequenos pecados de estimação como se não tivesse nenhum tipo de problema. Porque a conta sempre chega, meus irmãos. Nem que a conta chegue no nosso quarto a orar ao Senhor com a nossa própria consciência sendo humilhada, mas a conta sempre chega, porque o Senhor nos ama com um amor paternal que não permite que os seus filhos se percam. Assim, nós não temos o direito, a opção de não ajustar aquilo que o Senhor mostrou que não está funcionando na nossa vida. Muitas vezes nós conhecemos o nosso erro, conhecemos a nossa limitação, a nossa falha, declaramos isso, pedimos oração. Meus irmãos, intercedam por mim, o Senhor sabe das minhas dificuldades. Mas a gente não faz nada para consertar isso. A gente se acomoda na ideia de que, o pessoal já sabe, o pessoal vai cuidar aqui, e Deus, ele sabe. Não. Isso é vazio e sem sentido, visto que é o Senhor quem nos pega pela mão e nos conduz em uma vida nova. Se o Espírito de Deus habita na nossa vida e trata o nosso coração, nós não podemos simplesmente fazer vista grossa, passar um paninho para a nossa realidade de pecado. Nós também precisamos inserir no nosso cotidiano uma busca constante por santificação e justiça. Leitura devocional, oração, comunhão dos santos, ceia do Senhor, meios de graça. Nós precisamos nos encher de Deus para que a luz resplandeça nas trevas. E meus irmãos, por favor, tomem nota, nós não podemos confundir piedade e respeito com omissão. É uma característica bem peculiar da igreja presbiteriana. Nós somos muito educados, e somos, graças a Deus. Nós somos muito podados no nosso trato. A gente chega a ser fino. Querido irmão, a graça e a paz seja sobre a sua vida, não é mesmo? Mas ao passo que eu descubro que o presbítero Lucas, ele por acaso tem alguma dificuldade aleatória, não é o presbítero. Por que eu não? Tratar? Não. Presbítero, alguém vai tratar. Alguém, eu vou magoar o presbítero. Não, tem pastor para isso. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente faz? Deus há de tratar. Só de ser presbítero já tem uma mão mais pesada sobre ele, como se Deus fizesse uma mão para cada um. Não, meus irmãos, isso entra assim na escala da covardia, porque afinal de contas, nós fazemos isso para que na nossa vez as pessoas elas façam a mesma coisa e não nos exortem. Esse é o nosso movimento. Não estou aqui sondando o coração de ninguém não, é uma observação, é um estudo de campo que eu fiz nos meus 4 anos de seminário. Nós nos acostumamos a não tocar na ferida de ninguém, como se esse tocar na ferida fosse algo mal, como se fosse ruim para a pessoa, para que na nossa vez de ter os pecados tratados, as pessoas fossem brandas.
e compassivas. Não, nós não podemos ser assim. Uma igreja fiel, composta de crentes verdadeiros, ela sim busca zelar pelo bem-estar. Então tem jeito sim de falar com as pessoas, mas o que precisa ser dito, em amor, com zelo, no cantinho, para que a pessoa perceba que você está prestando atenção. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não podemos abrir mão da dureza das nossas palavras. Sabe por quê? Outro estudo de campo que eu fiz nesses meus 4 anos de seminário, é que quando alguém finalmente chega a ser disciplinado, é justamente pelo fato de que as pessoas, os irmãos, eles não se apresentaram para exortá-lo, para mostrar que não dá, que não vai ser tolerável viver essa vida. Aí quando a bomba explode, e que, por exemplo, um conselho de igreja, um pastor, um presbitério, um supremo concílio tem que fazer alguma coisa, é porque muitas omissões e covardias foram cometidas ao longo do tempo. Porque o que é a disciplina, se não um movimento com a intenção de trazer o faltoso à plena comunhão? E quem, meus irmãos, no campo de vista humano, usado por Deus, é mais capaz de exortar alguém em amor que não um amigo chegado, que não alguém que divide a vida e que conhece as dores? Nós não podemos nos esconder diante dessa etiqueta eclesiástica, não. Nós somos sim, graças a Deus, muito educados. Nós somos sim, graças a Deus, muito cuidadosos. E nós precisamos não negligenciar o nosso papel. Por último, naturalmente, nós precisamos transformar as nossas conclusões em prática. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Meu tutor, ele tem uma frase muito boa. Ele diz assim, Deus só vai fazer a parte dele. Deus não vai pegar a sua mão, não vai fazer você ir lá, ler a Bíblia, santificar. Ele vai te disciplinar para que você chegue nisso, porque é necessário para a sua vida. Ele não vai simplesmente te capacitar que do nada você vai acordar e fazer, nossa, minha mente hoje foi inspirada. Agora eu fiz 3 doutorados e 84 mestrados e estou capaz para a porta de emprego que o Senhor vai abrir. Não. O Senhor, Ele há de nos conduzir sim e de nos prover, ao passo em que nós diligentemente, com um bom testemunho, buscamos estar prontos para aproveitar essas oportunidades que somente o Senhor pode nos dar. É assim. É um dos mistérios da fé. Como é que Deus governa tudo e a gente tem alguma responsabilidade? Estou estudando sobre isso. Quando eu tiver uma resposta concreta, aí eu divido. Nesse sentido, meus irmãos, corramos para a luz de Cristo. Confessemos os nossos pecados. E por tudo que é mais sagrado, meus irmãos, ao experimentar o perdão do Senhor, não nos acostumemos e façamos disso motivos para glorificar o nome do nosso Deus. Nesse sentido, que cada um de nós, meus irmãos, examine o coração, fuja das trevas, peça que o Senhor acenda uma luz, porque se nós conhecemos de fato quem é Deus, nós sabemos que o Deus verdadeiro, Ele é luz, não há nele trevas nenhuma, e nós, enquanto vivos aqui, neste momento, nessa vida, aguardando o dia do Senhor, apesar de pecadores que somos, podemos desfrutar da presença de Deus que nos ilumina e que nos dá condições de adorá-lo. Nesse momento eu vou dar alguns instantes para que os irmãos orem, coloque sua vida diante de Deus, vamos pedir que o Senhor aplique a sua verdade aos nossos corações, na medida em que os nossos corações precisam, na justa medida em que a nossa vida precisa ser ajustada. Ora, Senhor.